Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Papo Embalado. Esse é o videocast da Val Group. Você sabe que essa temporada a gente está gravando na Fispal Tecnologia. A Fispal é uma feira gigante voltada para tecnologia e inovação em relação à indústria de alimentos. Mas existem outras feiras gigantes aí pelo mundo onde o futuro da indústria começa a tomar forma. Uma delas é a IFA, IFFA. É exatamente isso. É o maior evento global voltado para o processamento de carnes e proteínas que acontece a cada 3 anos na Alemanha e reúne as inovações mais recentes em tecnologia, automação e embalagens. E em 2025, a Val Group esteve lá como expositora, lado a lado com grandes nomes da indústria como a BRF. E para bater esse papo de hoje aqui com a gente, nós convidamos a Franciele Damo, que é gerente executiva de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento da BRF, que acompanhou de perto tudo que rolou por lá na Alemanha. Franciele, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Olá, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Muito legal. E também estão com a gente o João Alves, que é gerente de inovação da Val Group, e o Ricardo Almeida, que é diretor comercial da unidade de sacos termoencolhíveis da empresa. Daqui a pouco ele explica direitinho o que é isso para você. Obrigado também pela participação de vocês. Juntos eles trazem os destaques da feira, como o avanço da automação, a evolução das embalagens monomateriais e, claro, as parcerias que vêm saindo do papel, como é o case da BRF com a Val Group para o mercado mexicano. Se você quer saber para onde tudo isso está indo, o futuro das embalagens, esse episódio do Papo Embalado, a imperdível, vem com a gente a partir de agora. E eu já pergunto para você, Franciele, do que você viu lá na IFA 2025, o que mais te chamou a atenção, como é que foi a tua experiência, que inovações você viu por lá? Me chamou muito a atenção todas as propostas, as soluções que os expositores estavam trazendo em relação à automação com inteligência artificial. E muitas dessas propostas eram muito voltadas para a parte de sustentabilidade também. Então, equipamentos com redução de consumo de energia, menos consumo de energia, sistemas inteligentes que podiam estar monitorando e corrigindo, ajustando os desvios dos parâmetros de processo em tempo real. E tudo isso sempre com essa voltado para a parte de sustentabilidade, evitando desperdício. Então, eu achei isso muito bacana, porque também muito do que você comentou antes sobre monomaterial, muitos dos expositores também já traziam, inclusive, apresentavam as soluções deles, inclusive com a embalagem monomaterial. Então, isso que eu achei bacana, achei muito interessante isso. João, explica um pouquinho para quem não conhece, né, o que acontece lá na IFA, qual que é a importância desse evento? Bom, a IFA, ela, né, como você já comentou, ela é a maior feira voltada para a indústria de proteína, né, animal e agora também as proteínas alternativas, né? E nessa feira você consegue ver solução para tudo. Desde a matéria-prima que a BRF, por exemplo, utiliza no dia a dia, até os equipamentos e a embalagem. Né? Para você ter uma ideia, lá você tem um galpão enorme, até um pouco maior do que esse que a gente tem aqui, né, na Fispal, só voltado para soluções para embalagem, tanto do ponto de vista de envase, quanto do ponto de vista de materiais mesmo. Cara, quer dizer, o que tem de novidade, quem quer saber de novidade no setor tem que estar lá. É uma feira que reverbera pelos próximos 3 até 5 anos aí futuros, né? Então a gente vai ver as novidades que foram apresentadas lá entrando na indústria aí pelos próximos anos. E essa questão a gente comentou aqui logo no comecinho, a questão dos sacos termoencolhíveis. O que é isso, Ricardo? O que a Val Group desenvolve, inclusive o que a Val Group desenvolve em parceria com a BRF? Legal, sacos encolhíveis, quando você vai comprar uma carne a vácuo no supermercado, né, uma peça de picanha, por exemplo, para fazer um churrasco no final de semana, normalmente ela está embalada num saco encolhível.
ou um queijo mussarela. Às vezes você tem um queijo lá, 500 gramas, 250 gramas, né, para você fatiar em casa. E às vezes ele vem em 4 quilos, né, para ser fatiado na padaria, por exemplo, para depois o pessoal levar lá uma quantidade e levar para casa. Normalmente esses produtos podem ser resfriados ou congelados, eles estão embalados em sacos encolhíveis. São aqueles que eles realmente quase que aderem ali ao alimento, né? Justamente. É isso, né? Então é isso aí. Então existem sacos sem barreira, existem sacos com barreira, e isso permite com que Brasil, produtor de alimentos do jeito que permite que o Brasil consiga exportar carne para o outro lado do mundo, né? Pois porque isso que eu ia te perguntar, qual que é a vantagem de embalar num saco? Ele é termoencolhível porque esse ele encolhimento passa é feito por um calor. processo de calor, Tá. onde ele vai encolher depois de já estar o produto embalado já a Já vácuo. tá ali dentro. E aí ele passa por esse encolhimento. E aí, é isso que eu ia te perguntar, quais são as vantagens que ele traz, né, justamente para um mercado como o brasileiro, que é um mercado super exportador de alimentos? Então, a América do Sul, como um todo, né? Você pega Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, a gente, graças a Deus, a América do Sul é um berço de produção de alimentos, né? E a gente é superavitário em produção de alimentos. Então a gente consegue mandar alimentos para todo o resto do mundo. E tem muitos países, o principal deles a China, que é super importador de alimentos. Uhum. Então, casa aí toda a produção nossa de alimentos, né, Fran? E depois a gente manda para todos os países do mundo aí, tá? Muitos países do mundo. Franciele pode falar mais sobre isso, né? Da importância de ter uma embalagem como essa, porque a BRF é uma indústria que exporta para não sei nem quantos países, acho que é para o mundo inteiro que a BRF exporta. Mais de 127 países. Pois é. É quase uma Assembleia Geral da ONU ali. Praticamente. A embalagem termoencolhível ela é muito importante. Mas antes de falar da embalagem, a gente tem que falar para quem que a gente vai estar vendendo. Então, assim, consumidor. O consumidor, ele gosta muito de ver o que ele está comprando, o que ele está levando para casa. Então, é muito importante para ele saber disso. E a embalagem termoencolhível, ela promove o fato de, se ela é transparente, você enxerga o produto, ela dá o formato do produto, então o consumidor sabe o que ele vai estar levando pelo formato, pela transparência. E seja o consumidor brasileiro ou o consumidor de algum mercado internacional, esse apelo, ele se encaixa bem para independente do lugar do mundo. E aí tem mais uma questão, por exemplo, essa função de conter, a embalagem termoencolhível, ela cumpre muito bem o seu papel, a gente consegue explorar muito bem, porque ela vai conseguir dar o consumidor vai ver esse valor no produto que está envolto pela embalagem termoencolhível, e isso também é um benefício para ele. E outra questão importante é que a gente está falando de produto congelado. A maioria dos nossos produtos exportados são congelados. E então, um produto que ele está embalado numa embalagem termoencolhível, o tempo dele de retenção num túnel de congelamento tende a ser menor. Então, a gente já vai ter aí tende a ter um consumo de energia também, uma melhor eficiência. Uhum. E outra questão muito importante é a função do proteger. Então, a embalagem encolhível, ela também, a gente consegue explorar muito bem essa função da embalagem, porque quando a gente embala o produto e termoencolhe, a gente vai ganhar uma resistência mecânica maior. Então, o teu produto vai adquirir essa resistência mecânica maior. Sim. Por conta do aumento da espessura. Sim. Então, você vai ter uma embalagem muito mais robusta. Uhum. E isso é importante para toda a cadeia logística que a gente vai ter. Segurança para a cadeia, né? Exatamente. E só para complementar, né, é uma embalagem também muito sustentável. Por quê? Porque ela é muito leve. Então, imagina que você pega um peru, né? Da BRF ali, que deve ter o quê? 3 quilos, né? Pode chegar até 4 quilos. E você embala isso tudo com 9 gramas de material. Né? Então imagina, você armazena uma ave, algo bastante sensível, por quase 1 ano, ou até mais do que 1 ano, com muito pouco material. Então é altamente sustentável também. Quando a gente vai falar de peso de embalagem por quilo de produto acabado, exato, é muito sustentável. Exato. E essa embalagem tem a ver com esse produto que foi desenvolvido, essa embalagem especial para o mercado mexicano? Tem. É isso? Tem. Esse produto específico, ele foi desenvolvido há uns 2, 3 anos. Uhum.
E o bacana dele é que, poxa, mas já existe embalagem termoencolhível, já temos, mas assim, o que foi o bacana dessa história? A gente, quando fez todo esse desenvolvimento, então além de toda aquela função de proteger, conter, proteger, dar o formato, a gente conseguiu ter uma alta qualidade de impressão. Porque esse produto, por ser congelado, a impressão é externa, à medida que você vai, de repente, batendo entre um produto e outro, o consumidor pega, devolve, puxa, coloca no carrinho. Se aquela tinta da impressão não está bem ancorada, ela tende a ir saindo, decalcando. Então, o desafio de ter feito toda a impressão da arte, que era uma impressão que até chegar no padrão visual deu um trabalhinho, a gente conseguiu, esse desenvolvimento foi feito junto com a Val Group, a gente conseguiu chegar nesse padrão de impressão. A gente ainda teve essa qualidade que realmente no ponto de venda, com o brilho, por mais que é um produto congelado, mas a embalagem em si ela tem muito brilho também, ela contribuiu muito para a aparência no ponto de venda. E eu imagino, Ricardo, que esse seja um dos diferenciais que a Val Group oferece para os seus clientes quando trata dessas embalagens encolhíveis. Queria que você falasse um pouco mais desse produto. Sim, a ideia tem a questão do preservar, tem a questão de você promover o produto embalado, a segurança no que tange a questão barreira, porque, como a Fran falou, tem a questão dos congelados, então é menos problema a barreira oxigênio, por exemplo. Mas você pega uma carne resfriada, né, ou um produto processado, mas resfriado, barreira é extremamente importante. E aí a gente tem que garantir que realmente a gente esteja entregando todas essas características. Tem embalagens também que vocês desenvolveram para calabresa e bacon. Sim, é um né? projeto que nasceu dentro da BRF, um projeto bem legal, um calabresa no caso, né? Que o shelf life era bem menor, né, do que é hoje. O shelf life, acho que o pessoal sabe, mas é o tempo que o produto tá bom para ser Validade. Que fica, É o tempo de a validade, que ele está na Validade. prateleira ali do Isso. mercado. Isso. E aí, então, antes se usava um tipo de embalagem que também era a vácuo, não era alta barreira e, além de gerar muito problema de perfuração, de perda de vácuo, ele também não aguentava muito tempo na prateleira, né? E eles partiram para um projeto, foi uma ideia deles, de partir para esse projeto com sacos encolhíveis, alta barreira, e que é um sucesso, né? Porque aumentou o shelf life, diminuiu tremendamente as quebras nas linhas de produção, e a gente participa com eles nesse projeto. É um projeto bem legal que por eles terem trazido para nós, a gente só tem a agradecer porque é bem legal, né? E é um case muito interessante. São desafios que a indústria traz, que o cliente traz e que aí tem que dar um jeito de atender. É isso aí. E olha o impacto em sustentabilidade, né? E esse Porque era um ponto que eu queria chegar. você aumenta a validade do produto, Uhum. né? Você está reduzindo aí a chance de desperdício dele, né? Exatamente. E a gente sabe que o impacto ambiental do desperdício é muito maior do que o impacto ambiental da embalagem. Sim. Então, realmente, conseguir fazer com que o consumidor, né, use o produto é o nosso objetivo como indústria de embalagem. O que mais que você viu lá de novidade na IFA 2025? Tanta novidade que a gente até tem dificuldade de lembrar de tudo, mas eu trouxe aqui algumas amostras, né, para poder falar de algumas tendências que a gente viu. Então, por exemplo, vimos tendências lá relacionadas à reciclabilidade dos materiais, né? Então, por exemplo, essa é uma embalagem que ela tem o design para reciclagem mecânica, né? Porque é basicamente uma estrutura monomaterial que tem alguns elementos para poder conferir proteção contra gases, né, para produtos carnes. Isso é fundamental, você proteger a carne da entrada de oxigênio, principalmente, né? Mas, de qualquer forma, apesar de você ter esses elementos, a gente ainda pode considerar como uma estrutura monomaterial, porque mais de 95% desse material é polipropileno. Quando você fala monomaterial é porque é feito de um material só. É isso, né? Grande maioria, Aham. único material. Isso facilita muito a vida de quem recicla a embalagem. E o que é a reciclagem mecânica que você se referiu? Por que essa embalagem ela é adaptada para reciclagem mecânica? Porque é comum, né, como esse outro produto, você ter estruturas de filmes. Mostra aqui para o pessoal que está vendo. Estruturas de Aham. filmes, né?
que misturam matérias-primas diferentes. Então, você tem poliéster com polietileno, com poliamida, né? Então, são materiais que têm a sua função dentro da embalagem, mas que acaba dificultando o processo de reciclagem, principalmente a reciclagem mecânica, né? E aí, quando você consegue desenhar uma embalagem que mantenha a proteção do produto, né, que isso é fundamental fazer, mas ao mesmo tempo essa embalagem ela tem em sua maior parte um único material, você facilita então a vida de quem está reciclando, para que essa pessoa então consiga produzir uma resina reciclada de alta qualidade. E aí isso possa voltar a ser um produto dentro da indústria de novo. Legal. Ricardo, vocês perceberam lá na IFA alguma demanda específica assim, do mercado global que vai influenciar, ou que já esteja influenciando o desenvolvimento de algum produto? Então, a decisão, a IFA está na Europa, está na Alemanha, está na Europa, e ela é meio que um centro. Aí a gente vê aquele mapa mundi tradicional, né? A Europa lá no centro. E ela dita, e aí a Fran pode até me ajudar, porque tem muita tecnologia. O que a Europa faz? Ela pega o pouco de carne que ela tem e multiplica, né? Através de vários processos, ela cria vários outros produtos. Então ela centraliza muito essa coisa. E a Europa também, por toda essa responsabilidade de sustentabilidade que ela promove, talvez não tenha praticado tanto no passado, mas ela promove bastante do presente para o futuro. Ela nos exigia uma estrutura com base EVOH. Então, ou seja, a barreira do produto seria EVOH e não mais PVDC como no passado. Então, ela exigia essa estrutura. Nós contratamos, compramos tecnologia, começamos a produzir no Brasil e a gente, então, ou seja, nos habilitou a ir para a Europa. Então nós fomos para lá nessa intenção de levar essa tecnologia para a Europa, que atende realmente a demanda da Europa. O que nos surpreendeu, que a gente levando essa estrutura nova, base EVOH, para a Europa, eles falaram, maravilhoso, queremos o EVOH, mas também queremos PVDC. Então, opa, que bom, então você quer os dois. Perfeito, então aí a gente foi com uma intenção de abrir a porta através de um produto. Ele realmente abriu as portas da Europa para nós, mas o legal é que todo o nosso portfólio vai poder ser comercializado na Europa. Vocês três comentaram sobre questões de sustentabilidade, mas, Franciele, eu queria saber da BRF, né? Quando a gente fala nas decisões, quando a BRF vai tomar decisões sobre embalagens, e aí a gente está falando das monomateriais, a gente está falando de reciclabilidade, que peso que a sustentabilidade tem nessa decisão sobre embalagens para a BRF? É um peso alto, porque a prática de sustentabilidade na BRF é diária. Então, a gestão dos resíduos e das embalagens é um dos pilares estratégicos da BRF. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2024, 93% das embalagens consumidas pela BRF foram classificadas como recicláveis, reutilizáveis e biodegradáveis. Então, a BRF, ela busca realmente trabalhar com materiais que facilitem a reciclagem mecânica. E aí, o que é interessante é que realmente os pesquisadores, o time de P&D embalagens da BRF, eles realmente têm a embalagem monomaterial, que é uma estrutura, como o João falou antes, né, um único material, mas é muito mais fácil de você classificar, é muito mais fácil de você aproveitar, então aumenta a reciclabilidade. Então, os pesquisadores têm essa solução como uma das alternativas mais sustentáveis. E a nossa preocupação não é só dentro de casa, então a gente ainda tem a prática pós-consumo. Então, a BRF incentiva a reutilização dos potes de margarina, a redução de resíduos que vão para os aterros, para os lixões, isso em atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos. E só, acho que, se não me engano, até 2023 foram 40 mil toneladas de resíduos que deixaram de ir para aterro. Então isso é bacana porque promove um aumento de reciclabilidade, um aumento na receita das cooperativas e, consequentemente, um aumento na renda dos catadores que estão envolvidos. Posso fazer um comentário? Claro. Mas aí bate com aquilo que você falou dos produtos congelados, né?
Porque também, uma vez congelado, permite usar estruturas mais fáceis de serem recicladas. Isso. Entendeu? Exato. Quando você vai para o resfriado, te exige Desafio colocar maior. outras resinas, nananana, que vai dificultar mais a reciclabilidade. Tá? Todas essas soluções que o time de P&D Embalagens busca é sem comprometer a qualidade do produto, sem comprometer o shelf life, a segurança do produto. É isso mesmo. Tem um produto, uma embalagem, que é a SB3000. Queria que você explicasse que embalagem que é essa. O SB 3000 é um saco termocolível, né, que nós produzimos já há quase 10 anos, né? Sim. E que ele foi desenhado com uma estrutura que é reciclável, né? Então, o SB 3000 ele pode ser utilizado para produtos carnes congelados, pode ser utilizado para queijos frescos também, né? Queijos que ainda respiram, né, digamos assim. E ele tem essa vantagem, né, de que ele consegue proteger o produto e, ao mesmo tempo, se ele for destinado para reciclagem, ele pode entrar no processo de reciclagem mecânica. E esse é um produto que já está bem consolidado no mercado. Consolidado. A Val Group já faz há quase 10 anos, ou 10 anos, e atende tanto o mercado de laticínios, quanto aves e até carne bovina, né, quando a gente fala Os perus da congelado. BRF, né? Isso mesmo. Os perus da BRF já são perus amplamente... Os itens comemorativos. Você falou bastante de reciclagem mecânica. Eu queria só que você dissesse para o pessoal de casa o que é exatamente a reciclagem mecânica e qual que é o futuro? Que futuro que você está vendo aí para esse tipo de reciclagem? Bom, a reciclagem mecânica nada mais é, né, do que você pegar o resíduo plástico, você triturar ele, né, passar esse resíduo triturado por um processo de limpeza, né, isso é fundamental para você promover uma certa descontaminação do material. Depois você derrete esse material e transforma ele na nossa matéria-prima, que é a resina, né? No caso das embalagens de polietileno e polipropileno, esses materiais reciclados, eles não podem ir para um processo de produção de embalagem alimentícia de novo. Porém, você falou do futuro, né? E o futuro é a reciclagem avançada para esse tipo de material. Por quê? Porque a reciclagem avançada, ela traz para nós uma solução no qual o objetivo dela não é produzir a resina reciclada em si, mas é produzir a matéria-prima que vai ser utilizada para a fabricação de uma resina virgem. Tá? Então, dessa forma, daí o material que sai lá no final, aí sim ele vai poder entrar em contato direto com alimentos novamente. Muito bom, acho que quem está em casa ganhou um panorama bastante interessante aí sobre o futuro das embalagens e o presente das embalagens também, a questão das termoencolhíveis, que para muita gente pode ser que seja novidade. Na verdade, assim, não é novidade porque a gente tem contato com isso no mercado, mas a gente às vezes não presta atenção, Sim. né? E principalmente na tecnologia que existe por trás disso tudo e também na questão da sustentabilidade que a indústria busca com esse tipo de embalagem. Franciele, João, Ricardo, muito obrigado por participarem desse episódio com a gente aqui, valeu mesmo. E queria agradecer também a Franciele por aceitar o convite, né, de ter uma marca tão importante como a BRF, desse papo embalado, para que a gente possa levar ainda mais informação para o público. Uma gigante que nem a BRF. Muito obrigada. Obrigado. A gente que agradece. E se você gostou desse episódio, não deixa aí de comentar, compartilhar com seus amigos, com as suas amigas, com todo mundo que também acredita que é possível transformar o futuro com inovação e com responsabilidade. São as boas práticas das redes sociais. É curtir, se inscrever no nosso canal, compartilhar com as pessoas que você gosta. Um lembrete para você, esse e os outros episódios da nossa segunda temporada e também todo o conteúdo da primeira temporada do Papo Embalado, tudo isso está disponível no canal do YouTube da Val Group e também nas nossas redes sociais para você conferir quando você quiser. É isso, até o próximo papo e claro, que ele venha sempre embalado com ótimas ideias. Até mais.